9. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje são 12/7/2025. Aos nossos olhos está passando rápido, né? Esse mês, esse ano, mas Deus nunca nos deixa só. Deus sempre está conosco, né? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí para acompanhar no Salmo 91, quem desejar, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios por disserte. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A missionária Irani está aí? Está por aí a missionária Irani? Então, louve. Não? No, I don't. Missionária Irani? No. Missionária Isabel, você não quer louvar? Então, louve. Simplesmente louve. Eu, senhora disse, missionária Sim. Isabel? Isso. Tá, só um pouquinho. Só tem essa missionária Isabel. Amém. Só um pouquinho, eu vou louvar o nome do Senhor. É. Oh, que alegria estar aqui. Na sua presença quero seguir. Agora eu peguei o louvor aqui. Presente de Não Deus. imaginava que ia cantar. Oh, rei. Não, já falei para vocês, quando vocês vierem para o devocional, vocês vêm armado. Pois é, mas hoje me chamaram. Pois é. É Deus que tem o comando de todas as coisas e tudo acontece conforme Ele determina. Que sua vontade é perfeita, agradável e até quando fica em silêncio Ele nos ensina a esperar e confiar que o tempo certo vai chegar. É Deus quem põe na prova para depois aprovar. Fique em silêncio só para ver a nossa reação. Conhece todos os nossos limites, sonda o coração. É Deus quem determina o fim da prova para honrar, quem ensina a gente a ter experiências para contar, que o Deus que permite o deserto também está lá, cuidando de tudo, dando livramento, abrindo caminho para você passar, acalmando o vento, controlando tudo, te fazendo mais forte, para você entender que é Deus quem te faz vencer e que nunca foi sorte. Sempre foi Deus no controle, no comando, sempre foi Deus protegendo, te guardando, sempre será Deus te livrando até da morte, nunca foi sorte. Sempre foi Deus no controle, no comando, sempre foi Deus protegendo, te guardando, sempre será Deus te livrando até da morte, porque Ele está cuidando de tudo, dando livramento, abrindo caminho para você passar, acalmando o vento,
controlando tudo, te fazendo mais forte, para você entender que é Deus quem te faz vencer e que nunca foi sorte. Sempre foi Deus no controle, no comando. Sempre foi Deus protegendo, te guardando. Sempre será Deus te livrando até da morte. Nunca foi sorte, cuidando de tudo, dando livramento, abrindo caminho para você passar, acalmando o vento, controlando tudo, te fazendo mais forte, para você entender que é Deus quem te faz vencer e que nunca foi sorte. Sempre foi Deus no controle, no comando, sempre foi Deus protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, nunca foi sorte, sempre foi Deus, no controle, no comando, sempre foi Deus, protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, porque Ele está cuidando de tudo, dando livramento, abrindo caminho para você passar, acalmando o vento, controlando tudo, te fazendo mais forte, para você entender que é Deus quem te faz vencer e que nunca foi sorte. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus e que nunca foi sorte. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Amém. Pastora Analia, a senhora pode fazer a oração inicial, orar pela vida da pastora Thaís, que vai ministrar a palavra hoje? Amém? Aí, eu vi a pastora Analia aí. Saiu. Tá aqui, Analia. Analia. Pastora Analia. Isso aí. Tô aqui, minha amada, tô aqui. Eu só não consegui abrir o microfone, desculpa. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome por mais uma manhã. Pai, obrigado pela preciosa palavra, Deus, que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vem, Senhor, com a tua bênção, vem, Senhor, com a tua proteção, guardando, livrando, Deus, e que a cada um que vai estar ouvindo, quer seja nesse momento, quer seja, Deus, depois no YouTube, Pai, que o Senhor esteja falando, que seja, sim, uma palavra direta dos céus para o nosso coração. Vem, Senhor, e abençoa, Senhor, a tua filha, abençoa, Senhor, ali, Pai, a casa dela, tudo o que é da tua filha, Pai. Protege, guarda, usa ela, Senhor, poderosamente, porque eu sei, Deus, que o Senhor já trouxe ao coração dela a palavra, o Senhor já trouxe, Senhor, já falou com ela antes de trazer para nós. Agora, Senhor, abençoa os nossos ouvidos, para que sejamos atentos, como diz a tua palavra. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Que sejamos atentos para ouvir, Deus, e ministra os nossos corações esse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a missionária Isabel, a família dela, o lar dela, a casa dela. Deus abençoe a pastora Analia, a casa dela, o lar dela.
a família dela, o ministério dela, em nome de Jesus. Pastora Thaís, seja bem-vinda. Cremos que o Senhor já preparou a palavra aí para nós, né? Amém. Deixe Amém. Deus lhe usar, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Desejo um sábado de bênção, de vitória, cheio da presença de Deus para todos, amém? A palavra está em Romanos 12. Quando eu falei que eu vou ministrar hoje, né, Pai? E nós estamos dando um apoio para a Igreja Momentos Finais, a pastora Kátia, essa semana, que está em 6 dias de clamor, né? E lá está como metanoia, mudança de mentalidade. Sejamos transformados, né? O tema de lá está sendo o ano da transformação. Então, quando eu subi aqui, o senhor falou assim para mim, metanoia, mudança de mentalidade, aleluia. Então, eu vou ler a palavra, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, até aqui. E quando a gente fala de transformação de mente, a gente fala de metanoia, a gente fala de culto racional, e aí o apóstolo Paulo traz aqui, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a vida que está vivendo. Não vos conformeis em o seu vizinho não ter contato com você, ou você não orar por ele para que ele seja transformado, ao invés de ficar falando, de ficar brigando. Eu não sei por que o Senhor me fez entrar nisso, mas amém. Amém. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas aqui vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não sou eu que vivo mais em mim, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, eu sou realmente uma pessoa transformada. Mas se a Thaís ainda vive dentro dela, aleluia, e ela ainda quer fazer as vontades dela, e ela ainda quer realizar os desejos dela, e ela ainda, ao invés de dar o bom testemunho de Jesus Cristo, ela ainda discute, ela ainda toma partido, ela ainda fala aquilo que não convém, ela ainda fala palavras torpes, na qual vai denegrir a sua casa e a sua imagem perante os seus vizinhos. Então, Cristo não vive em mim. Porque se Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais criatura, eu sou filha. Então, começo falando de uma transformação de alguém que foi muito importante na Bíblia para nós. Alguém que foi muito importante para chegar até Jesus Cristo. E eu quero falar de Abraão. A primeira transformação, a primeira mente transformada através do Senhor, porque naquela época, os pais de Abraão, como nós conhecemos a história, o pai de Abraão fabricava ídolos. A riqueza dele foi criada, foi feita através de ídolos. E ele foi um homem muito próspero, através da fabricação de ídolos. Mas um dia Deus olha para Abrão, e diz assim, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar aonde eu te mostrarei.
peraí, mas se o pai fabricava ídolos, como aquele homem entendeu que era a voz de Deus? Aleluia. Começou dali a mudança da vida. Por ele obedecer, sair de perto, Deus muda o nome dele. Deus muda a história dele. Deus começa a fazer uma transformação de mente, de espírito na vida de Abraão, que é chamado pai da fé. E aí ele muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão para Abraão. Sarai para Sara. Começa uma transformação de nome. A transformação de mente vai ocorrendo conforme a obediência. Quando Deus se apresenta a Abraão, quando os anjos vão visitar ele, e ele entende que é Deus, sem precisar que ele se identifique. Vem aqui, deixa eu lavar os seus pés, eu te dou pão. Mente transformada, coração transformado. Peraí, tem pessoas que são assim, sabe, pastora Amália? Pastores que estão aqui. Mas eu vou sair daqui, mas aqui eu tenho tudo. A minha riqueza está aqui. Como que eu vou abandonar a minha casa, minha família? Ei, sai do meio da tua casa, da tua parentela. Você serve a Deus. A sua mente é transformada. Ei, transformai-vos através do vosso entendimento. A palavra de Deus vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ampliar o entendimento na palavra de Deus vai fazer a sua mente ter uma metanoia. Aleluia! Ser transformada através do entendimento de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, de perseguidor da igreja de Cristo. Aleluia! Para o evangelizador do reino dos céus. Ele tem um encontro com Cristo de uma forma, talvez, para muitos, alguns pregadores dizem assim, ele caiu do cavalo, realmente, mas ele estava indo perseguir a igreja, irmãos. Ele estava indo perseguir a igreja, e foi por isso que Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, para que a transformação de Saulo em Paulo aconteça, ele fica cego. Aleluia! Ele fica cego. Vamos fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais para que haja uma transformação de dentro para fora e a nossa mente, porque tudo começa aqui, ó. Começa aqui. Por que que a palavra de Deus vai dizer, os meus pensamentos não são os seus pensamentos? Não são os vossos pensamentos. Aleluia. Deus vai dizer isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas se a minha mente está cativa na mente de Cristo, eu estou atenta. E aí eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Deus trouxe essa palavra para nós hoje, não é porque é para alguém que está na nossa casa, não é para nós. Porque se alguém que está na nossa casa ainda não mudou a sua vida, ainda não mudou a sua estrutura, ainda não mudou o seu comportamento, é por causa de mim e de você. Porque nós não mudamos a nossa mente. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas que os nossos pais nos ensinaram. Ao invés de viver a nova criatura, o novo tempo. Não de criatura, mas de filho. E o que foi que o filho fez? O filho nos deu exemplo. 12 discípulos sentados, uma bacia de água. Evangelho de João, capítulo 13. Uma toalha. E ali ele começa um a um a lavar os pés dos seus discípulos. Ele seca com uma toalha. Fazei vós também, porque eu vos dei exemplo. Como que nós queremos que a nossa casa, que a nossa igreja siga o exemplo se nós não dermos? Mas para que a igreja
Para que as pessoas sejam transformadas, primeiro precisa haver uma metanoia, uma mudança de mentalidade em nós, para que nós possamos declarar, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu apresento não só na hora do culto, mas no meu devocional da manhã e em todos os momentos o meu culto racional a Ele. Porque eu não preciso de multidão para apresentar o meu culto racional a Ele, porque a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se é tudo por Ele, por que que nós estamos fazendo diferente? Por que que Deus trouxe essa palavra para nós hoje? Para que nós venhamos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. E que a mentalidade de Cristo precisa estar em nós. Mente cativa na mente de Cristo. É como se fosse uma transfusão de sangue, pastores, amigos, irmãos que estão aqui. É uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue troca o seu sangue, purifica o seu sangue. É o que ele faz com a gente. O sangue dele é transformado em nós. Não existe ainda um transplante de cérebro. Aleluia. Não existe. Mas existe uma metanoia em Cristo. A mente dele na minha mente. A minha mente cativa na mente dele muda o meu coração. Quando a minha mente está centrada em Jesus Cristo, muda o meu coração. Aí, eu não sou mais guiado por emoção. Porque onde está na Bíblia, mas eu senti de Deus isso, mas eu senti. Ei, quem na Bíblia foi guiado por sentimento? Me diga nesta manhã, qual dos profetas foi guiado por sentimento? Não, foi guiado pela voz. Abraão, sai da tua terra. E aí a gente também vai falar de um homem que veio dessa descendência. Jacó. Jacó pagou um preço alto. Ganhou a primogenitura. Mas pagou um preço alto, teve que fugir. Teve que fugir do irmão. Trabalhou 7 anos pelo amor de uma mulher, ganhou a outra. Trabalhou mais 7 anos para ganhar o amor, para poder conseguir a mulher amada. Saiu da terra do tio Labão. E teve um encontro com Deus. Ele lutou com Deus. Aleluia. Como assim, pastora? Lutou com Deus? Eu não aceito mais ser isso aqui não. Me abençoa. Eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E o Senhor marca a vida de Jacó. Ele fere a coxa de Jacó. A coxa dele é marcada. E o nome dele é transformado. Porque aquele momento que ele estava lutando, até de manhã, com um anjo, houve uma metanoia. Eu preciso mudar. Eu não posso. Olha, eu saí da casa do meu tio, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo tempo, eu quero me reconciliar com o meu irmão. Eu estou indo ao encontro dele. Eu preciso mudar de mentalidade. Eu preciso mudar minha estrutura. Eu não posso mais ser conhecido como Jacó, o enganador. Eu preciso ser transformado. E Deus o transforma em Israel. Deus o transforma em Israel. E assim a gente vai vendo na palavra de Deus a transformação de muitos homens e mulheres. De escravo a governador. Primeiramente é transformada. Para você ter uma mente transformada, você não vai viver uma vida de plena paz. Mas Jesus diz, eu sou a sua paz. Então, ainda que a sua casa, o mundo esteja em guerra, se você tem uma mente transformada, no meio da guerra você vive em paz. Porque você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós vivemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é pela fé. É pela fé. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. É isso que Jesus fez com os discípulos. De pescadores de peixe para pescadores de almas, de homens. É isso que Jesus fez
com aquela mulher que tinha 7 demônios. E passou a ser uma serva do Senhor e seguir os passos de Jesus. Mente transformada é entender que nós não mandamos mais em nós. Porque se Cristo vive em mim verdadeiramente, eu não mando mais em mim. Eu não tenho livre-arbítrio. Ei, eu vivo pela graça. Eu estou no tempo da graça, irmão. É a graça de Deus me salva de todos os males. Mas você é transformado? Porque o que faz separação do homem de Deus? O que faz separação de mim para Deus? O pecado. O pecado. Então, se eu sou transformado todos os dias, eu vou lutar contra o pecado. E eu vou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abraão foi abençoado, foi próspero, mas mentiu. Sara é minha irmã. Sara é minha irmã. Teve uma consequência? Teve. É sua irmã, então me dá ela aqui como esposa, o faraó. Você está entendendo? Tudo aquilo que você faz fora do conceito da verdade de Jesus Cristo vai te gerar um dano. Mas não que quando você entende e passa a falar e viver a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Minha mente está cativa na mente de Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma mente transformada, é uma mente que não se deixa ser manipulada por aquilo que ela está vivendo. Eu preciso viver uma metanoia, eu não posso viver mais da mesma forma que eu estou vivendo. Eu preciso viver uma transformação. Ei, é como Peniel, é como um encontro verdadeiro, como Saulo teve. É como uma mudança totalmente de geografia, como os apóstolos tiveram. Como assim, pastora? Eu corro atrás do meu sustento, não, eu corro atrás do reino. Eu deixei os peixes de lado, agora eu vivo para o reino. Eu deixei a minha vida de lado, agora eu vivo para o reino. A minha mente não é mais aquela mente cauterizada em mim mesmo, em meus ideais. Não que o Senhor não queira que eu evolua, mas a evolução para o reino é muito melhor e maior para mim, para a tua vida. Por que eu estou falando isso? Ei, se você tem coragem de dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim, você tem coragem de largar tudo por Ele. Eu tenho coragem de largar tudo por Ele. Eu tenho vivido um momento em que o Senhor afastou os meus filhos de mim. O Senhor me disse, vou tratar com eles, eu não quero que você sofra. E eu falo, Senhor, não, você não pediu para eles voltarem? Peraí, eu pedi para eles voltarem, mas não para o Senhor afastar ele de mim. Está me questionando? Não, mente transformada não questiona. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, se de repente você está vivendo uma situação que eu tenho vivido, dos meus filhos mais velhos se afastarem, para que o Senhor os traga transformados, e que eu não sofra com essa transformação, para que eu não venha intervir no tratamento de Deus para com ele. Porque para Deus mudar a mente deles, eles precisam estar longe de mim e debaixo do meu joelho. Continua orando. Você não precisa estar vendo, você precisa crer. Porque esses homens que tiveram a mente transformada, eles creram. Eles creram e pela fé são justificados hoje. Pela fé. De largar tudo. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A primeira mudança é entender que eu devo, primeiramente, buscar as coisas de Deus. Para depois buscar outras coisas. Ah, a senhora está dizendo que eu não tenho que trabalhar? Não, não estou dizendo isso, não. Mas busca primeiro o reino de Deus. O que nós temos priorizado para que nós tenhamos uma metanoia.
Qual a prioridade da minha e da tua vida para que nós tenhamos uma metanoia? Quando Jesus diz lá, no finalzinho da vida dele, naquela cruz, e ele diz, tetelestai, está consumado. Em suas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele cumpriu tudo aquilo que ele veio para cumprir. E ele disse que nós suportaríamos, porque ele suportou. Ele deu o exemplo da cruz. Ele deu o exemplo de morrer a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Para que verdadeiramente, no terceiro dia, o Espírito viva em nós e nós não sejamos mais guiados por emoção. Mas a mente transformada é guiada pelo Espírito. Aleluia. A mente transformada é guiada pelo Espírito. Ela não é guiada pelo que ela está vendo. Ela não é guiada pelo dinheiro que ela tem. Ela não é guiada pelas ações dos outros. Não, ela é guiada por Deus. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus guiar a mim e a você, irmãos, não tem como você errar, não tem como dar errado, porque se Cristo vive em mim, eu sou nova criatura, e se eu sou nova criatura, eu sou transformado, a minha mente é transformada, a minha alma é transformada, e eu passo a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só existe uma forma de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixar essa coisa aqui, ó, que nós temos, de eu posso, eu consigo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, mas entendermos que eu devo buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas serão acrescentadas para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Então, que hoje nós possamos viver isso. E eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Pai querido, seus filhos e filhas, ó Pai querido. Pai querido, que essa metanoia, essa mudança de mentalidade, que o Senhor aplica em nós todos os dias, Senhor amado, ela venha fazer parte, renovo sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos entender que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos deixar tudo, Senhor amado, e seguir aquilo que o Senhor quer que nós sigamos, ó Deus. Porque eu creio, Pai querido, que eu vivo pela fé e que todos nós vivemos pela fé, Senhor amado. E que em breve o Senhor virá nos buscar. E que esse tempo aqui é passageiro. Mas eu declaro, nesta manhã, mentes transformadas em Jesus Cristo, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A gente, às vezes, pastora Thaís, a gente sabe que Deus, ele estando no controle, ele vai confirmar, né? Hoje o meu devocional da manhã é Provérbios 23:7. E aí, realmente, nós precisamos ser transformados em Deus, primeiramente na mente, né? Para que, e muitas das vezes, a pessoa diz, a gente tem que agir pela razão, não, a gente tem que agir conforme está a palavra do Senhor, conforme Deus quer para nós. Quando a gente entende que Deus cuida de nós, que está no controle, que a nossa mente já está sendo guiada, transformada, nós permitimos isso, nada mais nos deixa prostrado. Pode até abalar, mas prostrar não. E esse não vivo mais eu, será que nós estamos falando realmente a verdadeira, né, palavra que vem de dentro? Eu não vivo mais eu, mas eu quero holofote, eu quero ser reconhecido, eu quero ser o melhor, Nós estamos vivendo muito isso. Ontem eu estava conversando com uma pastora, e ela estava exatamente na situação que a pastora Thaís está. Os filhos dela deram a costa para ela. Eu disse para ela, não é você que vai resolver isso.
Não é você que, mas Deus me deu para me guiar. Chega um momento que Deus nos ensina que nem tudo é nós, que nem tudo é o pai, é a mãe, é ele como pai. E que você precisa deixar, né, largar, deixar com ele, para que ele faça o que ele quer na vida de cada pessoa. A gente fica aprendendo. É quando, às vezes, a gente é levado no local, né, o local mais difícil, pessoas mais difíceis, e a gente quer resolver com as nossas mãos. Não é. Deixa lá, deixa com ele. A tua situação, tu já deixou com ele. Deus, ele não vai perder o controle de nada que é nosso, porque ele é pai, ele cuida, ele é o providenciador. Nosso trabalho aqui é seguir olhando para ele, caminhar olhando para ele, para que ele, né, faça a boa, perfeita e agradável obra na vida do que é de nós, na vida do que é nosso, dos nossos, mas a gente quer sempre, sabe, prender na nossa mão. Eu não vivo mais eu, mas eu prendo tudo na minha mão. Não posso prender na minha mão. Eu não posso querer, sabe, ser melhor. Eu não sou melhor, não sou pior. Eu não sou maior, nem sou menor. Eu quero reconhecimento. Tem gente que, pastora, a senhora esqueceu disso. Eu disse, gente, eu vou te contar hoje a minha vida, mas eu não sou melhor nem pior do que você. Tem dia, gente, para tomar um copo de água, eu tenho que anotar aqui, eu tenho que tomar água. Eu tenho que fazer tal coisa, porque senão o nosso tempo é muito corrido, mas a gente se disponibilizou a ter esse tempo corrido, sabe? E sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas eu já entendi que eu preciso tomar água, que eu preciso fazer as minhas coisas também, porque o meu corpo ele não pode adoecer para mim continuar fazendo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Continuar colocando ele em primeiro lugar. Então, hoje, a maior lição que nós tivemos é que nós precisamos buscar o reino de Deus e deixar ele conduzir nós e o que é nosso. Não é eu, sabe, me matando, eu fazendo. Eu vejo pessoas sabe, se esvaindo de forças, se esvaindo no sofrimento. Poxa, onde está o teu Deus que tu diz que tu confia? É porque você não está deixando. É porque você não está colocando. É porque você não está buscando. Mas eu busco todo dia, oro. Está deixando ele resolver no tempo dele? Aí, aqui, assim como você pensa, sua alma, assim você é. A mente transformada. A mente transformada pode vir o que vier. Você vai estar lá com fé, você vai estar com alegria dentro de você, porque a sua alegria ela tem que estar no Senhor. Não é na Malha, não é na Thaís, não é em nós humanos, é nele. Por isso que às vezes você vê a pessoa assim, destruída por dentro e ela está lá, olha, recebendo com um sorriso, que a alegria dela está no Senhor. Às vezes não, eu estou com um probleminha, minha cara está desse tamanho como outra pessoa. Gente, eu fico assim, impactada. Eu fico impactada de tristeza, mas ó, o Senhor cuida. Amém? Rosângela, bora orar? Elisângela, eu troco Elisângela por Rosângela. Elisângela está aí? Vamos orar, Elisângela. Hoje é sábado, Elisângela. E depois vocês não saiam não, tá? Fiquem por aí, eu vou dar a benção, vocês fiquem por aí, que vamos cantar parabéns aí. Ora pela vida da pastora Josenilda, que está hoje de aniversário, tá? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por mais esse dia, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, pela tua palavra, Pai, o qual foi, Senhor da glória, falada, Senhor Jesus, para com cada um de nós aqui, Pai, nesta manhã, Senhor. Continua abençoando, meu Pai, a pastora Thaís, Senhor, sua vida, sua família, seu ministério, Senhor. Continua usando a tua serva, meu Pai, poderosamente, Pai, para estar, meu Pai Santo, levando a tua palavra, Jesus. Continua, meu Pai Santo, agindo, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, renovando suas forças, Pai, dia após dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Visita a saúde da tua serva, Senhor Jesus, dando, Senhor, da glória a graça, Pai Santo, para que ela possa, Senhor, continuar a caminhar, Pai, diante de Ti, Jesus.
Toma em tuas mãos, Senhor, neste momento, a pastora Maria Joselilde, Senhor, entra com o teu socorro, meu Pai, com a tua providência sobre a vida da tua serva, dando ela, Senhor da glória, mais forças ainda, Pai, para continuar, meu Pai, a fazer a tua obra, a fazer o teu ídolo, a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai Santo, permitiu ela, Senhor, desse mais um ano de vida, Pai, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente sua vida, sua família, seu ministério, abençoar tudo aquilo que ela tem, meu Pai Santo, colocado diante de ti, Pai. Que o Senhor venha agir, Pai Santo, nas suas causas, Pai. Que o Senhor venha dar ela direcionamento, Pai Santo, na tua obra ali, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai Santo, estar à frente, Pai Santo, de todas as decisões, Pai Santo, da tua serva, Jesus. Visita, meu Pai Santo, a sua casa, Senhor, neste momento. Visita tudo aquilo que necessita, Pai, de uma visita em especial, Senhor. Toma, Senhor da glória, esse devocional nas tuas mãos, Senhor. Continua abençoando, meu Pai amado, cada uma que está aqui, Pai, presente nesta manhã, Senhor. Aqueles que também não puderam estar, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai Santo, abençoar este dia, Senhor. Toma os apresentadores, Pai. Toma os levitas, Senhor. Toma os pregadores, os pastores, meu Pai. Visita a pastora Palha. Continua dando força, graça e unção, meu Pai. Continua agindo sobre a vida da tua serva, Senhor da glória, direcionando tudo aquilo que ela precisa e necessita, Pai, nesta manhã, Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, a empresa presente de Deus. Continua agindo, Pai Santo, sobre essa empresa, Pai. Continua falando poderosamente, Senhor da glória, para com teus servos, Senhor da glória, para que eles possam, meu Pai amado, conduzir essa empresa, Pai, ao melhor caminho, Jesus. Continua usando, meu Pai Santo, eles, Pai, para fazer, meu Pai, aquilo que é da sua vontade, Pai, aquilo que é do seu querer, Jesus. Abençoa, meu Pai amado, poderosamente, Pai Santo, essa empresa, Senhor, dando crescimento, Pai, dia após dia, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, este dia, Senhor, que seja um dia abençoado por ti, Jesus. Que tudo que nós tocarmos, meu Pai Santo, que seja abençoado por ti. Vem nos dar direção, Pai, do alto céu, Senhor. Que nós possamos ter, meu Pai, uma mente transformada, como diz a tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor da glória, estar, meu Pai, colocando essa palavra nos nossos corações, Senhor. Possamos, Senhor da glória, estar, meu Pai, com a mente renovada, Senhor. Entregar, meu Pai, aquilo que nós precisamos das tuas mãos e descansar em ti, Senhor. Não tomar das tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos esse final de semana, Senhor. Toma quem tem, Senhor, da glória, culto no dia de hoje, Senhor. Que seja abençoado, que a tua presença, meu Pai, se faça presente, Pai, em cada congregação que seja representada, Pai, nessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o nosso final de semana. Que seja um dia, meu Pai, santo de bênção, Pai, de graça, de unção e de renovo do alto céu, meu Pai. Assim eu louvo e agradeço, Pai, por essa oportunidade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Elisângela, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. Pastora Thaís, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. A Elisângela, a missionária Isabel e a missionária Jerusa, elas são coluna da oração da tarde. Eu creio que Deus vai fazer também grandes obras na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Abra sua mão em forma de receber, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e a igreja que se faz presente diz amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, que lindo. Vamos cantar para